Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar com você aqui sobre um assunto bastante interessante. O assunto é uma interrogação. Como a Bíblia foi escrita? Aqui nós vamos aprender como a Bíblia ela foi escrita, quantos anos durou para que isso acontecesse e quantas pessoas foram necessárias para estar escrevendo toda a Bíblia, quais as línguas que ela foi escrita e em quais os locais que ela foi desenvolvida e escrita. Então é um assunto bastante interessante. Eu te peço para ficar até o final desse vídeo. Se você entrou aqui no nosso canal, já ative o sininho aqui de notificações para que você venha receber todos os vídeos que nós estivermos postando aqui de primeira mão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque assim você vai estar nos ajudando a levar essa palavra a mais e mais outras pessoas, no nome de Jesus. Compartilhe também esse vídeo aí no nosso Instagram, no nosso Facebook e também no nosso canal no YouTube. Pois bem, vamos lá. Como a Bíblia ela foi escrita? É uma interrogação. Você sabe como a Bíblia foi escrita? Você sabe quantas pessoas foram necessárias para escrever a Bíblia? Quantos anos e quais os locais? Se você não sabe, eu vou te responder essas perguntas nesse exato momento agora. Fica comigo até o final desse vídeo, amém? Primeiro, como a Bíblia foi escrita, né? Essa é a pergunta. Durante aproximadamente 1.600 anos, foi o tempo necessário para toda a Bíblia ser escrita, para que ela fosse escrita. Levou um total de mais ou menos uns 1.600 anos, e entre 1500 e 400 antes de Cristo foi a durabilidade, foi o tempo de intervalo aí que ela foi escrita, né? Entre 45 e 90 depois de Cristo. Isso já se trata do Novo Testamento. Então, foi as duas épocas em que a Bíblia ela foi escrita, né? Podemos dizer que antes de Cristo, né? No caso, o Velho Testamento, alguns dos livros históricos, enfim, eles foram escritos entre 1500 a 450 antes de Cristo, e passamos por a Nova Aliança, foi de 45 a 90 depois de Cristo. Quantas pessoas foram necessárias para estar escrevendo a Bíblia? Por mais de 40 autores, ou seja, mais de 40 pessoas foram responsáveis por todo esse conteúdo que nós temos aqui. Lembrando que essas pessoas elas foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para escreverem o que está escrito nela. Então aí foi um total de aproximadamente pouco mais de 40 pessoas foram necessárias para estar desenvolvendo todo esse conteúdo que nós temos hoje, que defendemos como regra de fé e prática em nossas vidas. Em quantas línguas a Bíblia foi escrita? A Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas bem falado na época em que ela foi escrita. O primeiro idioma foi o aramaico, né? Que ele foi uma das línguas que ela foi escrita. O segundo idioma é o hebraico também, que ela foi escrita. E o terceiro idioma, o grego. Então, essas três línguas foram as 3 línguas usadas para que a Bíblia fosse escrita. A primeira é o aramaico, hebraico e no grego. As três línguas diferentes que foram usadas para escrever a Bíblia. Em quais países ou continentes, em quais continentes a Bíblia ela foi desenvolvida, ela foi escrita? Podemos saber que um período, aliás, na África, foi um dos continentes, o quais foram escritas muitas páginas da Bíblia, muitas histórias da Bíblia. Também na Ásia, alguns países da Ásia também se encontram manuscritos. Até nos dias atuais é bem possível encontrar muitas coisas, muitas histórias. E a Bíblia, uma parte da Bíblia também foi escrita lá, e a outra parte da Bíblia foi escrita também na Europa, né? Desenvolvendo aí todo esse contexto que nós temos na Bíblia. Vou ler um pouco aqui para você, já encerro o vídeo. Eu creio que você já deve ter respondido algumas perguntas suas.
A Bíblia não foi escrita em uma única língua, para você ficar ciente disso, mas em 3 línguas diferentes. O hebraico foi a língua em que foi escrito a maioria do Antigo Testamento, ou seja, a maioria do Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, ou seja, o hebraico ele foi utilizado, melhor dizendo, no Antigo Testamento de mais veemência para escrever a Bíblia Sagrada. Era a língua falada pelos hebreus. Hebreus é aquele povo lá que foi para o Egito, passaram durante um tempo, os hebreus, e atualmente é a língua oficial no estado de Israel. Essa é a língua oficial de Israel. Apenas alguns trechos do Antigo Testamento foram escritos em outra língua, no caso, aramaico. O aramaico era um grupo de diálatos muito ligado a uma língua hebraica. Era falado não só em Israel, mas também em vários outros países. Eram falados em vários outros países da época do mundo bíblico. Então, você encontra em 1 Reis, capítulo 2 Reis, capítulo 18, versículo 26, você vai estar encontrando esse relato. Os trechos bíblicos do Antigo Testamento que foram escritos em aramaico são Esdras 4:8 e 6:18, Esdras 7:12 ao 26, Daniel 4:2-4, Daniel 7:28 e Jeremias 10:11. São os textos que foram escritos em aramaico. Todo o restante do Antigo Testamento foi escrito originalmente no hebraico. Já no Novo Testamento, temos como língua original o grego, ou seja, no Novo Testamento, a língua original já é o grego. Das escrituras, nessas línguas originais surgiram as traduções bíblicas em diversas línguas faladas pelo mundo. Hoje temos a Bíblia traduzida em milhares de idiomas e resta-nos o desafio de praticá-la. Amém? Então esse é o resumo de como a Bíblia foi escrita, onde ela foi escrita, quantas pessoas foram escritas, o tempo de duração, quantas línguas e os continentes os quais ela foi escrita. Espero que você tenha aprendido. Forte abraço e até o vídeo de amanhã. Amém?